A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Que estou eu mais uma vez, Pastor Herman Temel, para mais um dia do nosso plano anual de leitura da Bíblia. E vamos aí juntinhos, dando continuidade à leitura do livro de Deuteronômio. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se neste canal para você nos ajudar a crescer aqui na plataforma no YouTube e assim alcançar a cada dia mais pessoas com a palavra de Deus. Não esqueça também de compartilhar este vídeo para o maior número possível de pessoas e também, ao final, se gostar, de deixar aí o seu joinha. Tudo isso nos ajuda aqui na plataforma, nos ajuda aqui no YouTube. Se caso você tenha recebido este link e ainda não assistiu os vídeos anteriores, nós estamos num propósito que é um plano de leitura anual da Bíblia. E então é importante que você assista a partir do primeiro vídeo, pois nós estaremos em um ano lendo toda a Bíblia em ordem cronológica dos acontecimentos. Para isso, você vai acessar aqui os cards e você terá então aí acesso à playlist e terá desde o vídeo 1 para que possa assistir, tudo bem? Então, vamos lá para a leitura do vídeo de hoje. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar algum morto caído no campo, sem que se saiba quem o matou, então sairão os teus anciãos e os teus juízes e medirão o espaço entre as cidades que estiverem em redor do morto. E na cidade mais chegada ao morto, os anciãos da mesma cidade tomarão a bezerra da manada, que não tenha trabalhado, nem tenha puxado com o jugo. E os anciãos daquela cidade trarão a bezerra a um vale áspero, que nunca foi lavrado nem semeado, e ali, naquele vale, degolarão a bezerra. Então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem e para abençoar em nome do Senhor, e pelo seu dito se determinará toda demanda e toda ferida. E todos os anciãos da mesma cidade, mais chegados ao morto, lavarão as suas mãos sobre a bezerra degolada no vale. E protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não o viram. Sê propício ao teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel, e aquele sangue lhe será expiado. Assim, tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu entre os presos vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares e a quiseres tomar por mulher, então a trarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça e cortará as suas unhas, e despirá a veste do seu cativeiro, e se assentará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro. E depois entrarás a ela, e tu serás seu marido, e ela tua mulher. E será que se te não contentares dela, a deixará ir à sua vontade, mas de sorte nenhuma a venderás por dinheiro, nem com ela mercadejarás, pois a tens humilhado. Quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e a amada e a aborrecida lhe derem filhos, e o filho primogênito for da aborrecida, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, diante do filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas o filho da aborrecida
reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o primogênito da sua força, o direito da primogenitura seu é. Essa questão do direito da primogenitura é bem interessante. Nós vamos inclusive falar mais a respeito dele quando formos ler sobre Jacó e Esaú. Mas, entre outras coisas, o filho primogênito, no momento da partilha dos bens do seu pai, ele tinha direito à porção dobrada da herança. Entre outras coisas que o primogênito tinha direito, que nós vamos ver mais à frente. Amém? Vamos voltar aqui à leitura. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles lhes não der ouvidos, então seu pai e a sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade, à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvido à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então, todos os homens de sua cidade o apedrejarão com pedras, até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel ouça e tema. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Vendo extraviado o boi ou ovelha de teu irmão, não te esconderás deles, restituí-los-ás sem falta a teu irmão. E se teu irmão não estiver perto de ti, ou tu não o conheceres, recolhê-lo-ás à tua casa, para que fiquem contigo, até que teu irmão os busque, e tu lhos tornarás a dar. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as suas vestes, assim farás também com toda coisa perdida, que se perder de teu irmão, e tu a achares, não te poderás esconder. O jumento que é de teu irmão ou o seu boi não verás caído no caminho, e deles te esconderás, com ele os levantarás sem falta. Não havendo trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isso, a abominação é ao Senhor teu Deus. Isso aqui eu quero fazer um pequeno comentário, não me prolongarei. Muitos pegam esse texto para dar vazão à questão de que a mulher só pode vestir saia e o homem só pode vestir calça. Pego esse texto onde diz que o homem não deve se vestir como mulher e a mulher não deve se vestir como homem, que é abominação. E acabam dizendo que calça é coisa de homem e saia coisa de mulher. E assim então a mulher não pode pôr uma calça, senão ela estaria em pecado. Ela estaria gerando uma abominação diante do Senhor. O que as pessoas esquecem é que quando esse texto ele foi escrito, tanto homem como mulheres usavam túnicas, uma espécie de vestido. E lógico, existiam as túnicas, vestidos masculinos e as túnicas, vestidos femininos. O próprio Senhor Jesus, nós vamos ver nas Escrituras que ele usava túnica. Tem algumas traduções, inclusive, quando fala da mulher do fluxo de sangue, que diz que ela tocou na orla do seu vestido. E não é que Jesus estava em pecado usando um vestido, uma roupa de mulher. Ele estava usando um traje masculino. E assim hoje também nós vamos encontrar, por exemplo, na Escócia, tem um traje chamado kilt, que é uma espécie de saia, mas é um traje masculino. E nós vamos encontrar também a calça masculina e vamos encontrar também a calça feminina. Ou seja, existe o traje
que é desenhado, desenvolvido para o homem, e o traje que é desenhado, desenvolvido para a mulher. E assim, o homem deve se vestir de uma forma masculina e a mulher deve se vestir de uma forma feminina, sempre em ordem e decência, sem estar aí vulgarizando o seu corpo e até mesmo trazendo com isso escândalos. Amém, amados? Então, vamos continuar aqui a nossa leitura. Quando encontrares algum ninho de ave no caminho, em alguma árvore ou no chão, com um passarinho ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhos. Deixarás ir livremente a mãe e os filhos tomarás para ti, para que bem te vá e para que prolongues os dias. Parece até mal este conselho de tomar os filhos e deixar a mãe. Alguém pode dizer, poxa, coitada da mãe que vai ficar ali sozinha, que vai perder os seus filhos. Mas por que desta ordem? Porque se o homem levasse a mãe e deixasse ali os filhotinhos, primeiro, a mãe não teria possibilidade mais de continuar procriando, e segundo, os filhotinhos iriam morrer, porque não teriam ali a sua mãe para cuidar deles. Levando então os filhotes, a mãe poderia voltar a procriar e assim continuar multiplicando ali a espécie. Amém? Vamos continuar aqui. Quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. Não semearás a tua vinha de diferentes espécies de semente, para que não profane o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Com um boi e com um jumento juntamente não lavrarás. Não te vestirás de diversos estofos de lã e linho juntamente. Franjas porás nas 4 bordas da tua manta com que te cobrires. Sobre isso aqui eu já falei, quando eu expliquei sobre o talit em outro vídeo, que até mostrei aqui o talit. Vamos voltar. Quando um homem tomar mulher e entrando a ela a aborrecer, e lhe imputar coisas escandalosas, e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem, então o pai da moça e a sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-los-ão para fora aos anciãos da cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos: eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. E eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem a tua filha, porém eis aqui os sinais da virgindade de minha filha. E estenderão o lençol diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão. E o condenarão em 100 siclos de prata e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou uma fama sobre uma virgem de Israel. E lhe será por mulher, e em todos os seus dias não a poderá despedir. Porém, se esse negócio for verdade, e a virgindade se não achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da cidade a apedrejarão com pedras, até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Você vai lembrar aqui então da história de Maria, que vai então surgir grávida, tendo engravidado pelo poder do Espírito Santo. E foi nesta posição que José se encontrou, sabendo então que a sua esposa, sua pretendente, porque até aqui então não havia casado ainda, era sua noiva, digamos assim, então estava grávida agora, e ele teve que crer na história dela, e só creu
porque o anjo também apareceu para ele. Porém, você vai ver como José a amava. Ele não a levou diante dos anciãos para dizer: olha, ela está grávida, ela não é mais virgem. E assim Maria teria sido apedrejada. Mas ele secretamente resolveu ir embora. Ele que ficaria como um mau homem, como tendo-a abandonado. Mas nós só conhecemos a história, Deus estava no controle de tudo, vai falar com ele também, e ele volta então e casa com Maria e assume um filho, porque vai entender que aquele era o filho de Deus. Amém? Vamos voltar aqui. Quando o homem for achado deitado com mulher casada, com marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Veja que coisa, né? Quando o adultério era pego no ato, ambos morreriam. E aqui a gente encontra uma grande situação citada no Novo Testamento. Quando levam uma mulher adúltera diante de Jesus, nós vamos comentar sobre isso quando lermos o texto, e a palavra diz que ela foi pega no ato do adultério, mas só levam a mulher. Cadê o homem? Ele era para estar ali também, para ser apedrejado. Mas como você conhece a história, então Jesus age de uma forma que todos vão embora, ele mesmo não a condena, mas deixa um alerta: vais e não peques mais. Quando houver moça virgem desposada com algum homem, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis com pedras até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. E se algum homem no campo achar uma moça desposada, e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém a moça não farás nada, a moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é este negócio. Talvez você pergunte: pastor, por que a diferença? Porque na cidade, se houvesse algo semelhante, ambos morreriam, e no campo, só o homem morreria. Ele diz ali no texto: porque a mulher não gritou. Ou seja, a mulher se deitou com aquele homem, ela era desposada, ela foi tomada e um homem se deitou com ela, mas ela não gritou, ela não tentou impedir que aquilo acontecesse. Então morriam ambos. No campo, num lugar aberto, num lugar ermo, normalmente, ainda que a mulher gritasse, ninguém a ouviria. Então, não havia sido culpa dela nesse sentido, porque não teria tido como ela ser socorrida. Então, ela foi abusada de forma forçada e não teve nada que ela pudesse fazer. Por isso, morreria apenas o homem. Amém? Vamos continuar aqui. Pois achou a moça no campo. A moça desposada gritou e não houve quem a livrasse. Tá vendo aí o texto? Ou seja, ela gritou, mas não tinha ninguém ali para livrá-la e por isso ela não tem culpa, porque ela tentou escapar, enquanto aquela da cidade diz que ela não gritou. Então, se a mulher deitasse de forma que viesse a ser algo em conjunto, onde ela acabasse concedendo ao homem deitar-se com ela, ele teriam ali adulterado, mesmo não sendo casada ainda com outro homem, mas já estava noiva, desposada. Mas no outro caso, não havendo consenso, foi algo forçado, um estupro, então apenas aquele que cometeu o estupro, aquele que forçou, este então morreria. Quando um homem achar uma moça virgem que não for desposada e pegar nela e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata, e porquanto a humilhou, lhe será por mulher, não a poderá despedir em todos os seus dias. Nenhum homem tocará a mulher de seu pai, nem descobrirá a ourela de seu pai.
O quebrado de quebrantura ou castrado não entrará na congregação do Senhor. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Portanto, não sairão com pão e água a receber-vos no caminho, quando saíes do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes, o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhe procurarás nem paz nem bem em todos os teus dias para sempre. Não abominarás o edomita, pois é teu irmão, nem abominarás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Os filhos que lhes nascerem na 3ª geração, cada um deles entrará na congregação do Senhor. Quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Quando entre ti houver alguém que por algum acidente de noite não estiver limpo, sairá fora do exército, não entrará no meio do exército. Porém, será que, declinando a tarde, se lavará em água, e em se pondo o sol, entrará no meio do arraial. Também terás um lugar fora do arraial, e ali sairás fora. E entre as tuas armas terás uma pá, e será que, quando estiverdes assentado fora, então com ela cavarás, e virando-te cobrirás aquilo que saiu de ti. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial, para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti e se torne para trás de ti. Veja que coisa, hein? Até questões de higiene pessoal Deus está ensinando. Ou seja, no meio da guerra não tinha banheiro para o povo ir. Então eles faziam suas necessidades por ali mesmo. Mas Deus deixa claro, tem que levar uma pá, através de Moisés, lógico, Moisés está falando, leve uma pá. Eles tinham que cavar ali um buraquinho, fazer as necessidades dele e depois enterrar, para o lugar ficar limpo, porque Deus andava no meio do arraial. Não entregarás a seu senhor o servo que se acolher a ti do seu senhor. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher em alguma das tuas portas, onde lhe estiver bem, não o oprimirás. Não haverá rameira dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita entre os filhos de Israel. Pastor, o que é rameira? Eu não sei se você conhece, né, esse adjetivo, mas rameira são normalmente as mulheres que se prostituem, né? São as prostitutas. E aqui os sodomitas são aqueles que andam nos mesmos pecados de Sodoma e Gomorra, relacionado normalmente a pecados sexuais e, em grande maioria, na questão do homossexualismo. Vamos continuar aqui. Não trarás salário de rameira, nem preço de cão à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos esses são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. A teu irmão não emprestarás a usura, nem a usura de dinheiro, nem a usura de comida, nem a usura de qualquer coisa que se empreste a usura. O que é usura? Eu posso traduzir aqui como juros, né? Emprestar um valor, esperando receber um valor maior sobre aquilo que foi emprestado, tá? Vamos continuar. Ao estrangeiro emprestarás a usura, porém a teu irmão não emprestarás a usura,
para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em tudo o que puseres a tua mão na terra, a qual passas a possuir. Quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Olha só, as pessoas que gostam de fazer voto e não cumprir o voto. Se você fez um voto ao Senhor, enquanto você não cumprir o teu voto, você estará em pecado e Deus vai requerer, Ele vai cobrar de você. E qual o grande problema disso? Ali em Isaías capítulo 59, a palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Cobre o rosto de Deus para que Deus não o ouça. Então, votou alguma coisa ao Senhor? Cumpra. Veja que a palavra, ela continua dizendo. Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. Entendeu? Você não é obrigado a fazer voto com o Senhor. Infelizmente, tem muitas igrejas hoje que ensinam diferente. Chega agora nessa época de final de ano mesmo, fazem campanha e você é praticamente obrigado a fazer um voto. Um voto, inclusive, de dar sacrifício, de dar dinheiro, e se não fizer o voto, vai estar em pecado, não vai ser abençoado, e aí por diante. Voto é algo muito pessoal. Deus se agrada de voto? Sim, mas ele não obriga ninguém a fazê-lo. É melhor não fazer do que fazer e não cumprir. O que saiu da tua boca, guardarás e o farás. Mesmo a oferta voluntária, assim como votaste ao Senhor, teu Deus, e declaraste pela tua boca. Vinha do teu próximo, comerás uvas conforme o teu desejo, até te fartares, porém não as porás no teu vaso. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não meterás a foice na seara do teu próximo. Amém, amados? Mais um dia aí de leitura, encerramos por hoje. Mais muitos ensinamentos para a vida cotidiana, a grande maioria que diz respeito àquela época. Mas como nós vimos hoje, também podemos aprender muito através destas leituras de coisas que muitas vezes não diz respeito diretamente a nós, mas trazem sempre algum ensinamento, amém? Então, continue firme aí no seu propósito, não esqueça de compartilhar este vídeo, não esqueça de deixar aí também o seu joinha, tudo isso nos ajuda muito aqui no canal. Não esqueça também de dar uma força no que diz respeito à vaquinha do computador e também você vai encontrar uma conta do PagSeguro, onde você também pode fazer o seu depósito, se você quiser, a sua transferência bancária. Se você não quiser usar a vaquinha, você pode fazer também uma transferência bancária para a conta do PagSeguro, que estará logo abaixo também na descrição deste vídeo. Amém? Forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã e viva Jesus!